A paz do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor. Paz do Senhor também aos ouvintes, aos que vão estar ouvindo esse vídeo, visualizando aí no YouTube. Já aproveitando, peço para você se inscrever, já se inscreva no canal aí, já deixa seu joinha aí, compartilha para estar ajudando o canal da igreja, que sempre está trazendo um estudo bíblico aqui da palavra do Senhor, para ter mais conhecimento e estarmos engajados juntamente com o Senhor Jesus. E hoje nós vamos para a lição de número 7, cujo título é O povo de Deus deve separar-se do mal. Então nós vamos já entrar nesse estudo já, glorificando e adorando o nome do Senhor. Vamos lá. Textuário. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Segundo Coríntios, capítulo 6, verso 17. A verdade prática. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Também aconselho a você também estar lendo, fazendo a leitura diária aí, na sua casa mesmo. Aconselho você a estar lendo a leitura diária, que é muito importante e vai te dar uma maior compreensão da lição de número 7. Vamos lá. Deixa eu só achar aqui. Vamos lá para introdução. Introdução. Nessa lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos do cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Aleluia. Então vamos lá. Tópico 1. Somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira tiragem foram excluídas 652 pessoas. Até alguns filhos de sacerdote cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias. Foram rejeitados como imundos. Esdras, capítulo 2, do verso 59 ao 62. Os judeus mestiços, nascidos de casamento misto, durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo dos judeus, que retornariam a Judá. Somente aqueles que provassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com os povos. Os povos do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. A história de Israel registra uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor,
se separaram para ir a Canaã, um grande povo de mistura, não israelita, queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que, durante o trajeto pelo deserto, foi fonte inspiradora da murmuração. Números, capítulo 11, verso de número 4. A Bíblia diz: estreita e apertada, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Mateus 7,14. Não é lucro, e sim grave o prejuízo. Alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à qualidade do que maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário é vos nascer de novo. João 3, 7. Glória a Deus. O que podemos ver nesse tópico 1? Que Deus ele não quer a mistura do povo dele com o povo do mundo. Hoje em dia, infelizmente, né, não está sendo assim. Nós estamos vendo que a igreja de hoje, infelizmente, está trazendo algo do mundo para introduzir dentro da igreja. Sendo que o mundo tinha que entrar dentro da igreja, o povo do mundo entrar dentro da igreja e sair transformados. Aleluia. Sair regenerados. Sair dali aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador e, pela fé, sair como um israelita, como um verdadeiro, um judeu legítimo, que é aquele que aceitou. Jesus veio para eles, para os judeus. Mas João diz que eles não aceitaram. Mas todos quantos o aceitaram a Jesus, esses foram dados o direito de ser feitos filhos de Deus. Oh, glória! Aí já vai fazer parte, já vai sair do mundo e vai fazer parte desse povo que vai morar no céu. E temos que nos separar realmente de tudo que é mal. De tudo que é mal, a gente tem que separar, porque agora nós estamos unidos com o Senhor. Nós estamos junto com o Senhor Jesus. Então, não podemos agora se misturar ou deixar que as misturas se entrem no nosso meio, porque Deus não quer, Deus não permite. E a gente tem que agora ser um israelita verdadeiro diante da presença do Senhor. Amém? Agora, Amém. tópico 2 é o Moveraldo. Ô, Ô, João. A paz do Senhor, irmãos amados. Amém, irmão João. Amém. Nós vamos no tópico número 2. Tópico número 2. Os judeus não aceitaram a ajuda do samaritano. O primeiro subtópico é quem eram os samaritanos. O segundo subtópico são os samaritanos oferecem-se como cooperação aos judeus. E o terceiro subtópico, os samaritanos procuraram apresentar-se com os judeus. E depois tem o quarto subtópico, que são os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Vamos no primeiro lá. Então, o primeiro, quem eram os samaritanos? Nós vamos ver nesse tópico aqui a origem dos samaritanos. Diz assim: os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., aproximadamente, quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativas para a Assíria. Por ordem do rei da Síria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate,
de Sefarvaim e habitaram cidades de Samaria em lugar dos sacerdotes. E tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. 2 Reis, capítulo 17, versículo de número 24. Então, aqui está a origem dos samaritanos. Então, os samaritanos eram uma mistura de pessoas pagãs que vieram de outros lugares, encaminhada pelo rei, que tomou essa cidade porque por desobediência. Então, invadiu, e Deus permitiu que isso acontecesse, e eles foram levados cativo, e nesse lugar do sacerdote, no lugar do povo de Samaria, dos hebreus, vieram esse povo de fora. Como na saída do Egito lá, quando o Senhor usou o profeta Moisés para tirar o povo do cativeiro. Também saiu uma mistura de pessoas. E o perigo dessas misturas de pessoas, nós ouvimos o pastor Edson falar aí agora, da mistura. Então, eles fizeram com que o povo, eles incentivaram o povo a desobedecer, porque eles queriam voltar para o Egito, a ser escravos. Então, eles estimularam muito, e por isso que a maioria das pessoas. Então, nós vemos aqui que nós, como igreja, nós não podemos nos misturarmos. Nós vamos ver mais lá para baixo. Então, a origem do samaritano aqui é essa. Quem eram os samaritanos? Tópico 1, os samaritanos eram esses povos que se instalaram lá no lugar dos sacerdotes, do povo hebreus, e ocuparam lá e ganharam como herança, pela desobediência do povo judeu. Agora, posteriormente, o rei da Assíria enviou-lhes um sacerdote, enviou-lhe um sacerdote do israelita para ensinar o povo na terra o temor de Deus. Porque o que estava acontecendo? Logo que fez isso, que foi esse povo para lá, esse povo, ele veio de outras nações com outros deuses, eram pagões, e eles eram pagões, e aqui aconteceu, o Senhor, eles começaram a fazer coisas que abominavam o Senhor, nos clérigos deles lá, sacrifícios, inclusive essa última representação lá, eles costumavam oferecer para os deuses deles os próprios filhos como oferta, sacrificavam. Eles abominavam ao Senhor. Então o Senhor começou a mandar uns leões lá e começou a matar as pessoas. Aí então o rei da Síria ficou sabendo e falou: não, você leva um sacerdote lá, porque eles achavam assim, porque eles adoravam inúmeros deuses, eles achavam que cada terra, cada parte, cada local tinha um Deus que tem que ser adorado. Então eles mandaram um sacerdote judeu lá para que ele ensinasse para o povo como fazer oferta, como adorar o Deus dos hebreus, os deuses dos judeus. Então foi uma pessoa lá. A pessoa foi lá e ensinou. Aí nós vamos ver aqui, ó. Mas também, aí o que eles fizeram? Assim os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam os seus deuses. Olha só. Isso está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 33. Até aceitaram o ensino dos sacerdotes israelitas, mas não deixaram a idolatria, representando bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 20. Então, nós vimos que eles até aceitaram os ensinamentos. Só que eles continuaram, não deixaram a idolatria. Eles continuaram, eles ofereciam, aceitavam o Deus dos hebreus, mas também continuava exercitando aquilo que ele fazia lá atrás. Em outras palavras, nós, infelizmente, na casa do Senhor, está cheio de pessoas assim. Nós ouvimos agora o pastor Edson falou a respeito de transformação. Nós que servimos ao Senhor, quando nós aceitamos que nós recebemos, nós temos que ser transformados. Então, nós vemos pessoas dentro da igreja que eles estão na igreja, aceitaram Jesus e está lá, mas continua fazendo as mesmas obras antigas. Nós temos que tomar um cuidado. E chegar nesse irmão, quando nós percebemos, a gente tem que informá-lo, tem que avisar. Nós, como obreiros, nós temos que falar: irmão, peraí. Porque a palavra do Senhor, nós ouvimos agora há pouco, ela tem que fazer em nós uma transformação. Essa transformação, nós vamos fazer a nossa parte, adorar o nosso Senhor. E Ele, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, vai fazer essa transformação. É uma coisa que vem de dentro para fora.
de transformação que transforma mesmo, viu? Se a pessoa roubava, passa a não roubar. Se a pessoa fazia coisa errada, passa a não fazer. Se a pessoa se prostituía, passa a não fazer. É uma transformação. Não tem como a gente não vem de nós mesmos. Porque se fosse de nós mesmos, nós não conseguíamos. Então, o povo tem que se transformar. E esse povo que chegou lá, eles adoravam ao Senhor e adoravam também os deuses dele. Inclusive, sacrificando os filhos. Que coisa, né, irmãos? E hoje, infelizmente, tem isso na casa de Deus. Entre os nossos meios tem essas pessoas. Tópico 2. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Esdras, capítulo 4, versículo 1. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Esdras 4, 1, 3. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Neemias 6, 3. Nós vimos isso aí nas passadas. Então, essa aí é uma atitude acertada. Porque eles estavam sob a influência de Deus, porque o Senhor estava nesse negócio. Então, nós temos que resistir. Porque o inimigo, ele vem... Não, o próprio Jesus foi levado ao deserto. Se Jesus foi levado ao deserto e foi lhe oferecido muitas coisas, porque nós vemos hoje em dia, o inimigo, ele vem com pisadinha de veludo, assim, ó. Você olha, bonito, o diabo, o pessoal pintam o diabo aí como feio, mas ele vem de bonito. Então a gente vê muito essas coisas. A gente vê muito isso aí. Vem de mansinho. Isso aí, até uma pessoa, qualquer uma pessoa mal intencionada, às vezes se aproxima de um cristão, de uma pessoa, de uma família, para sempre conquistar alguma coisa. Então, assim, eles se ofereceram, mas eles tinham segunda intenção. Na verdade, eles tinham outras intenções. Então, eles se ofereceram, então a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia mesmo fala para a gente não fazer aliança. Que, às vezes, nós temos que ter muito cuidado no nosso trabalho, nas nossas associações, às vezes, nas associações, alguém fala, ó, vou fazer uma sociedade com você. É cristão? Não é cristão? Então vigia. É cristão? Vamos orar. Não é cristão? Vamos vigiar. Então eles vieram de mansinho, querendo, mas a intenção deles era outra. No primeiro lá, por exemplo, eles queriam pegar Neemias, queriam que o Neemias fosse até o templo lá para eles queriam acabar com Neemias. Infelizmente. Então eles estavam muito mal intencionados. Então nós temos que tomar cuidado quando alguém vem oferecer alguma sociedade, quando alguém vem querer construir aquilo, porque nós vamos ver que eles tinham outra intenção mais para frente. Então, essa atitude é uma atitude bíblica, é verdade. Pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. 1 Timóteo, capítulo 6, 13. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. Também está cheio, infelizmente, do nosso meio. Nós temos que ser contínuo. Então, vamos lá. Devemos afastar daqueles que têm uma vida irregular. 1 Pedro. Como também daqueles que causam divisões. Também sim. Tópico 3. Os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus, casaram-se com as filhas dos judeus e deram as filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Esse assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado que iremos fazer na lição de número 12. Irmãos, isso aí é um perigo danado também. Deram-se as suas filhas em casamento, deram as filhas em casamento para outro, e também deram os filhos, e os filhos foram casar com as outras. Essa mistura. Irmãos, eu não estava na igreja, mas eu sei de uma causa, e isso acontece mesmo. O pastor de uma igreja local, ele ora pelos membros, e ele sabe o que acontece na vida dos membros. Os pastores, eles sabem, para a glória de Deus, Deus usa eles. Houve um caso na nossa igreja, que uma pessoa, eu não estava na igreja ainda, mas eu ouvi falar isso, eu não era crente, mas eu ouvi, porque minha esposa frequentava a igreja nossa, a glória de Deus. Então a pessoa começou a namorar, por isso que os jovens têm que tomar cuidado com os relacionamentos. Os jovens, seja homem, seja mulher, tem que tomar muito cuidado com os relacionamentos. Porque conheci uma pessoa do mundo, a pessoa entrou lá,
na igreja, começou a frequentar a igreja, aí foi, batizou-se e não permaneceu. E veio, separaram depois. O pastor falou, ó, não é. O pastor orou, ela foi buscar, ela fez certo, é uma pessoa de Deus. A moça foi e falou, ó, o pastor orou, falou, não. Mas ela, infelizmente, gostava demais do rapaz e casou. Aí separou. Aí depois voltou e separou e voltou. Meu, até hoje é conturbado esse relacionamento. Então nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Isso aconteceu na nossa igreja, o pastor Getúlio orou, orientou, e ó, por isso que os jovens têm que tomar muito cuidado. Não, não é real, isso aqui é bíblica. É lição bíblica. Então, vamos lá, tópico 4, irmãos. Acho que eu estou atrasando um pouquinho aí. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar o único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. E os samaritanos perderam a sua posição privilegiada. Encheram-se de inveja. João 11:47. Isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja dos judeus. Os sacerdotes tinham inveja da igreja. E foi assim mesmo. B. Os samaritanos... Bom, vamos lá. Isso é um problema que tem também na igreja. Nós, irmãos, como igreja do Senhor, como obreiro, nós temos que orar para que Deus venha nos capacitar e capacitar os outros irmãos também. Nós não podemos fazer isso. Mas os samaritanos que estavam lá, eles tinham um privilégio lá. Eles eram autoridades lá. Eles eram autoridades. E quando chegou os judeus, lógico, a terra era dos judeus, os judeus devagarzinho vai pegando mesmo, não tem como. Então eles ficaram com inveja. Então, na realidade, a aproximação deles é porque eles sabiam que eles iam perder. Ele estava vendo, porque o povo de Deus é separado, irmão. O povo de Deus, ele onde Deus manda, ele vai. E ele prospera onde ele vai. Ele pode abrir um negócio que não dá dinheiro nenhum, mas se Deus está no caminho dele e ele é fiel, ele vai prosperar. E assim aqueles homens estavam prosperando na reconstrução do templo e de tudo. Ele estava prosperando. Então eles ficaram com inveja. Isso aí tem, infelizmente, irmãos. A gente sabe, tem muitas passagens na Bíblia que falam disso. Isso aí. Moisés estava achando que o fardo dele era pesado. Aí Deus falou, vai lá que eu vou preparar 70 anciões. Ele preparou. Então é assim, irmãos. Então nós temos que orar para que todos tenham um ministério. B. Os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes, quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos. O ódio velado transformou-se em inimizade. Então, a aproximação deles, irmãos, é para que eles queriam, eles sacrificavam a Deus, ao Deus dos hebreus e aos deles. Inclusive fazendo aqueles atos que abominavam, Deus abominavam aquilo. Mas eles queriam usufruir do mesmo privilégio dele. E não é assim, irmãos. Nós somos separados. E povo separado não pode se misturar. Então, tomei muito tempo, eu acho. Até aqui me traz o Senhor isso aí. Os irmãos, agora o próximo, volta a palavra para o pastor Edson e ele vai designar quem é o próximo. Irmão Veraldo. Próximo. Amém. Pai do Senhor a todos aí, irmão. Graças a Deus, mais um estudo bíblico maravilhoso do Senhor, dado aí pelos irmãos, né? Que dados aí por Deus com grande poder aí. Amém? Eu vou fazer apenas um resumo da lição 3, que diz assim: opa, Deus exige santidade do seu povo. Irmãos, em toda a história bíblica, todo mundo que chegou a Deus, ele nunca rejeitou. Ficou contente. Se aproximou de Deus, Deus sempre se aproximava dele. Isso também se encontra em Tiago, capítulo 4, verso 8, que vai falar a respeito disso. Hoje, nós estamos vendo que o mundo está entrando dentro dele. E nós precisamos fazer o quê? Sempre estar combatendo isso. Para quê? Mais cedo ou mais tarde, você pode ter certeza que o nosso Deus, ele vai voltar. Amém? Aqui eu vou
ler algumas partes aqui da lição, que diz assim: em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Se nós só lermos só essa parte, nós já estaríamos satisfeitos já, né, irmão? Deus já tinha falado mais. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 17. Por isso, a bênção de Deus os acompanhou, e eles conseguiram concluir a construção do templo, e reconheceram que Deus fizera esta obra. Neemias 6:16. Como é maravilhoso, né, irmão? A gente saber que todas as obras foi Deus que fez. Hoje tem muita gente dentro da casa do Senhor, que Deus lhe dá um grande livramento, que Deus faz uma obra na vida dela, e ela muitas vezes não reconhece que é o Senhor. 2. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué, capítulo 3, verso 5. O 3. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Maravilha, teve que tirar o sapato para poder pisar na terra santa. Amém? 4. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-os para amanhã. Josué, capítulo 7, do verso 11 ao 13. Anátema há no meio de vós, ou seja, pecado. Israel, diante dos vossos inimigos não podereis ter-vos, até que tereis o anátema do meio de vós. O pecado descoberto foi desarraigado. Então disse a Josué: levanta-te e sobe a Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai, e seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Josué 8:1. Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele. Esse 4 aqui, irmão, é muito interessante essa passagem. Deus tinha mandado matar, aliás, queimar tudo. E o que aconteceu? Acã viu lá o ouro, viu todos os objetos. O que ele fez? Alguns deles, ali ele pegou e levou sua cabana. O interessante, irmão, nessa passagem, não é somente que ele foi roubado, mas ele acabou sendo amaldiçoado e acabou sendo também amaldiçoado toda a sua família. Quando Deus revelou para Josué o que tinha acontecido, o que aconteceu? Acã foi descoberto e ele morreu apedrada, tanto ele quanto a família deles. Amém? Eu passo a oportunidade aí para o nosso irmão Tiago. Amém, irmão. Quero saudar os irmãos, né, com a paz do Senhor Jesus. Amém, meu. Amém. Aos irmãos que estão em casa também, né, assistindo a aula online, que o Senhor ele possa, né, continuar falando, né, ao teu coração, que Deus ele possa te abençoar de uma maneira poderosa. Um estudo maravilhoso, né, da parte do Senhor para as nossas vidas, através da vida, né, de cada um dos irmãos, né, que já tem deixado algo aí, né, para as nossas vidas, um ensinamento maravilhoso, trazendo lição de que o povo de Deus deve separar-se do mal. Ou seja, todos os irmãos já mencionaram, né, algo maravilhoso, que nós, povo do Senhor,
não podemos ter mistura. Não podemos se misturar, sabe? É algo maravilhoso. Eu vou mencionar para os irmãos, né, nesse momento, o capítulo de número 4, e vem falar justamente sobre isso, né? Eu vou estar fazendo um resumo, que nós devemos manter, sim, uma vida de separação do mal, não só nos separar do mal, igreja, mas nos separar do pecado. Quando a Bíblia fala que nós temos que nos separar do mal, é que a gente tem que fazer uma separação das nossas vidas do pecado, ou seja, nós temos que nos afastar. É nos afastar da aparência do mal. E toda a aparência do mal, ela sempre gera o pecado. E todo o pecado, ele sempre gera consequências. Por isso que nós temos que nos afastar do mal. E o subtópico de número 1, ele vem trazer assim um ensinamento para as nossas vidas. Os judeus, eles não queriam de modo algum estar ali, né, se ajuntando aos samaritanos, pelo fato, igreja, de haver uma grande mistura com aquele povo. Ou seja, o povo samaritano era um povo totalmente misturado. O fato deles serem misturados traziam costume de outras nações, eles adoravam a outros deuses, eles praticavam coisas, né, que aos olhos do Senhor eram abomináveis, sabe? Então, o povo judeu sempre dava um jeito de tirar de lado, de se separar dos samaritanos. Porque se eles se ajuntassem, automaticamente eles estariam praticando a idolatria. Automaticamente os judeus também, se eles tivessem se ajuntado, eles estariam, né, adorando a outros deuses, fazendo outros costumes, coisas que muitas das vezes poderiam não agradar a Deus e, ao mesmo tempo, afastar a presença de Deus do meio do povo. Por isso que essa palavra ela vem nos chamar a atenção, igreja, de que nós temos que nos afastar da aparência do mal. A gente sempre escuta do nosso pastor algo interessante. Nem tudo que reluz é ouro. Ou seja, nós temos que tomar cuidado, igreja. Sabe? É uma palavra que muitas das vezes aos nossos olhos pode até ser dura. Mas o Senhor, ele sempre nos corrige porque ele nos ama. Ou seja, o Senhor, ele está sempre nos corrigindo, o Senhor, ele está sempre nos ensinando, o Senhor, ele está sempre nos chamando a atenção para que a gente sempre fica alerta, que o povo de Deus sempre tem que estar em alerta, igreja. Sabe? Em alerta. E é maravilhoso poder, né, obedecer ao Senhor, obedecer a tua palavra. O subtópico de número 2, ele vem trazer uma lição importante para as nossas vidas. Existem alguns exemplos, eu vou citar apenas um, que já basta para os irmãos entender e compreender o que o estudo ele vem trazer para as nossas vidas no dia de hoje, falando sobre uma resposta que Malaquias ele deixou ao ser questionado. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor. Ou seja, antes de eu terminar de ler, eu já quero que você faça uma reflexão nesse momento. Porque talvez você que está me escutando nesse momento já ouviu isso, sabe? Que é inútil. Ou seja, de que adianta você servir a Deus? O povo de Deus, principalmente ali os profetas, sempre escutava isso. Eu tenho certeza que não só eu, mas que você que está me escutando nesse momento também, em algum período da sua caminhada com Cristo, você também ouviu isso. Ou seja, de que adianta você servir a Deus? Sabe? Para pensar. Você já ouviu isso? Olha a resposta que Malaquias ele deixou. Então, igreja, Malaquias, ele responde, né, a esse questionamento, aos que ali diziam, né, ser inútil servir ao Senhor,
ele diz desta maneira, né? Há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia em que farei, serão para mim tesouro particular. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Vale a pena servir ao Senhor. Ou seja, eu tenho certeza que não só eu, como eu já disse, mas você, em algum momento da sua caminhada com o Senhor, da sua caminhada com Cristo, você deve ter se deparado e escutado um questionamento dessa maneira. De que vale você servir ao Senhor? Muitas das vezes as pessoas podem até ter apontado o dedo para você e ter dito o que disseram para Malaquias aqui, que era inútil servir a Deus. Mas aí ele traz uma lição, algo interessante para as nossas vidas, dizendo que há um memorial, igreja. O Senhor, ele tem a minha vida e a sua vida como tesouro particular. Talvez você que esteja me escutando nesse momento pode até pensar e ter passado na sua mente, o inimigo ele pode ter colocado isso no seu coração e na sua mente, que você não tem valor. Talvez você se sinta dessa maneira nesse momento. Uma pessoa que não tem valor, sabe? Só que o Senhor ele está dizendo através desse estudo, igreja, através da palavra do Senhor, que você é um tesouro particular dele. Ou seja, para o homem possa ser que você não tenha valor, mas eu quero te dizer, nesse momento, que para Deus a sua vida tem muito valor, que o Senhor te tem como precioso. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda a palavra do Senhor ela vem nos dizer, poupa-los-ei, como um homem poupa ao seu filho que serve. Ou seja, é o Senhor dizendo que naquele grande dia, igreja, naquele grande e terrível dia, o Senhor, ele poupa a minha e a sua vida, mas com uma condição. É necessário nós sermos obedientes e tementes ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O subtópico de número 3 vem nos dizer, devemos viver conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 2. Qual seria, então, a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Já observamos que santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada que é imundo. 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 17. E aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 1. Devemos muito desejar ser-lhe agradáveis, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Ou seja, igreja, é Deus nos chamando a atenção através da sua palavra, que uma vez que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, uma vez que nós estamos já, né, na caminhada com Cristo, uma vez que nós conhecemos a verdade, que nós conhecemos a palavra, que nós temos as nossas vidas transformadas, como já foi, né, dito pelos irmãos, né, que estavam mencionando o estudo antes de mim, nós temos que continuar perseverando e caminhando de uma maneira que seja digna diante do Senhor. Ou seja, se afastando do mal, se afastando do pecado, não vivendo mais como nós vivíamos no passado. Sabe? Vivermos uma vida conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus.
vivermos uma vida de obediência ao Senhor. E isso é maravilhoso, porque aqui em 1 Pedro, a palavra diz, para que no tempo que vos resta na carne. Ou seja, eu e você, nós não sabemos o tempo que nos resta, igreja. Deus, com sua infinita sabedoria, Ele sabe. Mas eu e você não sabemos. Sabe? Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida daqui 1 minuto, daqui 10 minutos. Mas o Senhor, Ele é poderoso. O Senhor, Ele sabe, igreja. E dentro disso que o Senhor ele nos concede, o fato da gente não ter essa ciência, faz com que a gente tenha que a todo tempo sermos obedientes ao Senhor. Por quê? Para no tempo que vos resta na carne, não viva mais segundo a concupiscência dos homens. Ou seja, o tempo que resta para mim e para a sua vida é um tempo na qual a gente tem que fazer a vontade de Deus. Porque nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a verdade, nós já temos as nossas vidas transformadas, igreja. E isso já é o necessário para que a gente possa, né, tá aí obedecendo, né, a palavra do Senhor. E o subtópico de número 4, que vem falar que a bênção, ela acompanha os que vivem conforme a vontade de Deus. Ou seja, é consequência de tudo que você já aprendeu nessa lição. Cada um dos irmãos, né, trouxe algo interessante, a qual nós aprendemos muito. E é o resultado de todo esse estudo, de todo esse aprendizado que você já teve com os nossos irmãos, é o que a palavra está nos dizendo, que as bênçãos do Senhor, ela acompanha os que vivem conforme a vontade de Deus. Se não me falha a memória, Deuteronômio, capítulo de número 28, vem falar sobre isso, que eu e você, nós não devemos correr atrás da bênção, mas se nós, de uma maneira digna, de uma maneira honesta, a gente obedecer ao Senhor, a gente andar conforme a palavra do Senhor, essas bênçãos que o Senhor tem separado, reservado para mim e para a sua vida, ela vem atrás de nós. Ou seja, é o Senhor que envia, não é nós que temos que correr. Diferente do que a gente vê no dia a dia de hoje, que muitas pessoas correm para cá, correm para lá, correm para a esquerda, correm para a direita, tentando achar uma bênção, tentando correr atrás de algo, sendo que a palavra nos ensina que nós simplesmente temos que ser obedientes ao Pai. E Deus, Ele garante para os que assim vivem, ou seja, para aqueles que vivem ali na obediência, plena vitória contra os ataques do inimigo. Quem faz a vontade do Senhor e é obediente, em primeiro lugar, você já tem um crescimento espiritual garantido. Ou seja, você quer crescer espiritualmente, seja obediente à palavra do Senhor, seja obediente ao Pai, sabe? Você vai crescer espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E automaticamente, igreja, o Espírito Santo, dentro da liberdade que ele tem, né, para agir sobre a mim e sobre a sua vida, você dentro da obediência, ele vai te usar. Ou seja, a obra que Deus tem sobre a sua vida para realizar, né, na face dessa terra, ela vai ser concluída. Simplesmente sendo você se colocar na posição correta que Deus ele te chama e principalmente sendo obediente à voz do Senhor teu Deus. Quem vive na vontade de Deus e foge da aparência do mal, se prepara para o arrebatamento da igreja. Você já escutou isso diversas vezes e vai escutar nessa noite de novo, ou nesse momento, né, que você está nos escutando. Jesus está voltando, igreja. Quando a palavra ela vem nos dizer que nós temos que nos afastar do mal, é justamente isso, para que a igreja fique em sinal de alerta. Por quê? Nós não podemos perder tempo, não podemos, né, cochilar em dois pensamentos. É o que a palavra está nos dizendo.
olha, foge da aparência do mal. Jesus ele está voltando. Por quê? Porque o mundo ele vai oferecer, vai continuar oferecendo diversas coisas, igreja, para mim e para a sua vida. As portas, elas são largas. O mundo ele oferece mesmo, mas já foi dito dentro desse estudo que a porta com o Senhor, ela é apertada, ela é estreita. Mas com Jesus você vai passar, sabe? O caminho ele é estreito, a porta está ali apertado, né, esse caminho, mas com Jesus você passa. E a igreja que foge da aparência do mal é uma igreja que se prepara para o momento do arrebatamento. Para aquele grande momento que o Senhor ele já tem separado, já tem hora, já tem dia marcado. Eu e você não sabemos. Isso também nos traz à tona de que nós devemos permanecer perseverantes, sabe? Persistente na presença de Deus. Porque pode ser hoje. Só que para a gente alcançar essa grande promessa, nós temos que continuar perseverantes. Bem, Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo para os irmãos, né, para fazer um comentário geral, dentro de tudo que cada um dos irmãos mencionou, eu até cheguei a fazer algumas anotações dentro do que os irmãos estavam falando, para poder mencionar agora no final. Mas Deus ele colocou algo ainda no meu coração, e eu vou ser bem breve, para que a gente possa resumir, igreja. Uma igreja que se afasta, né, da presença do mal, que se afasta, né, para poder alcançar aquilo que Deus ele tem, né, para mim e para a sua vida. Eu vou deixar esse outro comentário de lado e vou comentar com os irmãos aquilo que Deus ele colocou no meu coração. Salmo de número 1. Ele vem nos trazer uma lição maravilhosa, igreja. Enquanto os irmãos estavam aqui, né, meditando, compartilhando esse estudo, né, com vocês em casa e comigo, porque eu também estou aprendendo, Deus ele colocava esse salmo no meu coração. Um salmo muito conhecido que vem resumir tudo que já foi mencionado nesta noite. Se você tiver, né, a oportunidade nesse momento, pega a sua Bíblia também e medite juntamente conosco. Sabe? A palavra do Senhor ela vem nos dizer assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Só até aqui, igreja. Se você tiver oportunidade em casa, medite no capítulo todo, sabe? Nesse verso todo. Mas só esses 3 versos praticamente já resume o que foi mencionado nesse estudo. Que nós devemos nos afastar da aparência do mal. E aquele que se afasta da aparência do mal é aquele, louvado seja o nome do Senhor, que tem o seu prazer na palavra de Deus, que tem o seu prazer, louvado seja o nome do Senhor, na presença do Senhor. E aquele que está caminhando de uma maneira, né, que aos olhos do Senhor é aceitável. A palavra do Senhor ela já vem nos garantir uma promessa aqui. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual no seu tempo, na sua estação, vai gerar o seu fruto. Ou seja, é uma promessa para mim e para a sua vida. O Senhor, ele chamou a minha e a sua vida para que nós pudéssemos gerar frutos. Só que para que a gente venha gerar frutos, igrejas, nós temos que continuar perseverando na presença do Senhor e caminhando de uma maneira que agrade a Deus, sabe? Caminhando de uma maneira, louvado seja o nome do Senhor, que seja aceitável ao Senhor. E uma maneira aceitável a Deus é a obediência.
sabe? Assim eu quero, né, finalizar a minha participação juntamente com os irmãos e que você em casa possa meditar nessa palavra, possa meditar nesse estudo. Seja obediente à palavra do Senhor. Seja obediente ao vosso Pai. Seja obediente a Deus, para que você venha alcançar aquilo que Deus ele já tem preparado para a sua vida. E assim, né, eu agradeço a oportunidade que Deus ele possa abençoar de uma maneira poderosa a sua vida. Eu volto, né, a oportunidade para o nosso irmão Everaldo. Amém, né, Tiago? Foi uma bênção aí, graças a Deus. Deus, ele é fiel. Irmão, foi bem sábio nas suas palavras. Tenho certeza aí de que Deus abençoa poderosamente a cada um dos ouvintes, a cada um que está aqui, que aprendeu a palavra do Senhor, né, irmão? Nós cremos que a palavra do Senhor ela não vai voltar vazia, mas sim vai fazer aquilo que agrada ao Senhor. Tenho certeza que vai tocar corações, pessoas vão se sentir sensibilizadas pelo poder de Deus, e se Deus quiser, vão ter muitas almas alcançadas e se converter no Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmão Edson, a oportunidade aí, irmão Edson. Amém, meu irmão. É um estudo maravilhoso. Tudo sendo igual, né? Porque a palavra do Senhor, ela vem para preencher mesmo e nos ensinar, né, a andar nesse caminho. Isso que é o mais importante. O Senhor, ele não bota um caminho para você e fala, vai, se vira. Não. Ele te ajuda. Caiba cada um de nós querer a ajuda do Senhor. Obedecer a Ele. E para resumir, em Hebreus diz, segue-se a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós temos que estar verdadeiramente separados do mundo, separados da iniquidade, separados do mal, para poder entrar naquele grande dia nos portões celestiais, glorificando o nome do Senhor. Amém. Irmão João, tem alguma coisa para falar, irmão João? Amém. Não, não, irmão. Amém. Então, estamos encerrando por aqui. Peço para você que está na sua casa aí, leia os versículos diários lá, que é muito bom para também dar um maior entendimento. E, mais uma vez, você que não é inscrito ainda do canal aí, Palavra da Verdade, Valente de Davi, se inscreva. Se inscreva aí, toca no sininho das notificações, para você sempre ser notificado quando subir um vídeo aqui para o nosso canal, você seja notificado, esteja sempre em sintonia com a palavra do Senhor. Agora pode estar nós quatro, daqui a um tempo pode ser outros, mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer a mesma. Então se inscreva aí, compartilhe, dá uma força aí para o canal da igreja e que Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir ainda através desse vídeo, que Deus abençoe poderosamente as suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Meu Deus e eterno em o Pai. nome de Jesus Agradecemos Cristo, a Ti, Senhor, ó nós Pai, queremos por essa te rica agradecer, oportunidade Pai, de por mais mais uma essa vez oportunidade meditarmos, Pai, da em Tua palavra, palavra, de do mais Senhor uma nos vez dar esse aprendermos da Tua ensinamento palavra com o maravilhoso, Senhor, Pai, que o Teu com os nossos Espírito Santo, irmãos, meu e Deus, pedimos toque a Ti, ó Pai, a qual que através ouvir, dessa Senhor, palavra o a Tua Senhor venha, palavra, Pai, a qual, Pai, falar com cada um de obedecer a nós, que Ti, através dessa Senhor, palavra o que Senhor as possa Tuas mãos, alcançar, meu Pai, Deus, as aleluia, vidas que estão nos Espírito escutando nessa hora, conduza Pai. essa alma, A essa Sua palavra é vida, e, alimento, meu a Deus, Tua para palavra é a viver uma vida de verdade. A Tua palavra, meu Deus, santificação é o que diante cada a um Tua presença, necessita. para que o Teu Alcança, Jesus, nome essas venha vidas ser nessa hora. Eu peço glorificado, por Senhor. querer a Como meu Tua Pai, assim, nós vontade, te Pai, sobre pedimos cada nessa noite ser, sobre também, cada visita os família, Pai. enfermos, visita, Pai, aquele que Pedimos a está Ti, meu Senhor, abandonado, em nome aquele que de está, Jesus. Senhor, aleluia, verdadeiramente carente, Pai, visita, abençoa, salva para a glória do Teu nome. Assim nós te pedimos, crendo na vitória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Aleluia, Cristo. Jesus. Amém e amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo, que esteja em cada coração, desde agora e para sempre. Todos digam Amém. amém. Está encerrado. Deus abençoe a cada um. Amém.